Senhor, nós louvamos o teu nome nessa noite, por estarmos aqui na tua presença para te adorar e exaltar-te, Senhor. Ó Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração a ti. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a ilha do governador, Senhor. Continue operando, atuando nesse lugar, trazendo paz, Senhor amado, a essa região, Senhor querido. Repreendemos toda ação maligna e contrária, que caia por terra nessa hora, Pai querido, e que a mão de Deus venha estar estendida sobre nossas vidas. Usa teu filho que vai ministrar a tua palavra nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Pai amado. Repreendemos toda ação maligna, Senhor, toda a frieza espiritual caia por terra e que possamos estar livre para te adorar, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, amados, vamos adorar o Senhor com o hino de nossa harpa. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 525 da nossa harpa cristã. 525 da nossa harpa cristã. Aleluia. Já refugia a glória eterna. Venceremos.
Senhor com o hino de número 108 da nossa harpa cristã. Pelejar por Jesus. Aleluia. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo ao combater, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz veraz que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Vamos nos colocar de pé e cantarmos o coro bem forte, adorando o nome do Senhor. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Aleluia. Declare. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Aleluia, glória a Jesus. Jesus, o nosso general. Vamos ler a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Convidar o pastor Rodrigues para ler com a igreja os versículos pares. Nós leremos todo o texto que fala da conversão de Saulo, na época Saulo, quando teve um encontro com Jesus e foi transformado no grande apóstolo Paulo. Quem já encontrou Atos 9, diga aleluia. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém.
E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava o homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Quantos louvam ao Senhor por sua bendita palavra? Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação daquele que crer. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim, tudo, 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 tudo. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Te adoramos, Senhor, pois só tu és digno de ser exaltado. Te adoramos, aleluia. Glória, glória, agradecido seja o nome daquele que vive para sempre. Estenda suas mãos, queridos. Vamos orar, vamos clamar, vamos falar com Deus, porque Ele está aqui em nosso meio e pode mudar a nossa história, pode mudar o curso de todas as coisas. Pai querido e santo, Tu és justo, Tu és poderoso, Cordeiro que foi morto e reviveu e vive para sempre. Louvamos o Teu nome, Te bendizemos na beleza da Tua santidade. Grandes são as Tuas misericórdias que vêm sobre nós nesta noite. A Te rendemos honra, glória, louvor e toda adoração. Nesta noite, Deus, a Tua igreja se reúne, Senhor, para exaltar o Teu nome, crendo nas Tuas promessas, crendo no Teu poder, crendo no Teu amor, crendo no Teu agir, crendo na Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Ah, Deus, age nesta noite no meio do Teu povo, recebe a nossa oração
Recebe também, Deus, as nossas adorações que chegam a Ti como um cheiro suave. Age, meu Pai, nos 4 cantos desta igreja, nos 4 cantos desta ilha. Toma o Rio de Janeiro nas Tuas mãos, toma este Brasil. Pai, aqueles que já chegaram até aqui, que já estão rendendo honra e glória e louvor ao Teu nome, abençoa. Recebe as orações, responde com fogo, responde com glória. Atende o desejo do coração dos Teus filhos, segundo a Tua palavra. Assim, Deus, pedimos: cura o enfermo, liberta o oprimido, levanta o fraco caído, salva almas, exalta, glorifica o Teu nome neste lugar, porque para isso viemos, para Ti, Senhor Deus, junto a Ti nos Teus altares. Toma, Senhor Deus, para Ti a honra, glória e louvor, e abençoa o Teu povo nesta noite de forma poderosa, para a honra, para a glória, louvor do nome poderoso de Jesus. Quem diz glória a Deus? Pai do Senhor, amada igreja, 6 dias hoje, todo dia, culto. Uma frequência, quem veio sabe, aqui, salão até a porta, anexo 2, e não é só isso, número de decisões muito grande, né? Muito grande, muita gente salva, muita gente voltando para a casa do Senhor. Estamos muito felizes. Ainda hoje nós teríamos um coral aqui de adolescentes bem maior, mas a condução não conseguiu passar por alguns lugares, então muitas congregações não mandaram seus adolescentes. Mas nós estamos muito agradecidos a Deus. Já que este é o ano do crescimento, nós vamos aproveitar esse empurrão grande que o Congresso deu para todos nós e vamos continuar, pelo menos até o dia 31 de dezembro, né? E vai ser muita bênção, glória a Deus. Meus irmãos, Deus nos abençoe e tome seu lugar. Aleluia, adolescentes louvando ao Senhor. O verão team foram 4 dias de bênçãos. Estão alegres, agradecidos a Deus e vão louvar ao Senhor uma vez mais nesta noite. No Monte Calvário, o Mestre está no alto de uma cruz, condenado pelos meus pecados, entregou tudo por mim. E a multidão dizia: se ele é mesmo o Messias, por que não se salvou? Mas eles não sabiam quem estava ali, era o nosso Salvador. Com o último suspiro, ele entrega sua vida ao Pai. Aleluia, nem a morte foi capaz
Graças a Deus. A Bíblia diz, é um dos versículos mais conhecidos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem conhece? Salmo 23. Mas será que o Senhor é o pastor de todo mundo? Eu já conheci algumas pessoas evangelizando, e a pessoa diz o seguinte: olha, Jesus já morreu por mim, eu estou safo. Na Marinha a gente diria, estou safo, eu já estou salvo. Não está não, porque Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas aqueles que receberam, que foram chamados filhos de Deus. Jesus já morreu, mas nem todos são salvos, só aqueles que se apresentam e aceitam a Jesus no seu coração. Assim também é verdade dizer que Deus não é pastor de todo mundo. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará. Aí lá embaixo no versículo 12, diz assim, lembra do primeiro? Se guardar os mandamentos, agora vamos para o 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. A bênção do Senhor, as bênçãos são para os crentes obedientes. Amém? E obedecer a Deus é você estar na sua presença, independentemente de onde você estiver, mas você tem que andar com Deus, preocupado com o que Deus diz para você. E como é que Deus fala conosco? Pela palavra. Domingo falou aqui pelos adolescentes, eu falei aqui quando tive a oportunidade, que os adolescentes fizeram aqui um culto de doutrina, muito ensinamento. Então Deus fala por meio de pessoas, por meio da sua palavra, por meio de sonhos, etc, etc. Então, nesta noite, eu quero convidar você para se apresentar como uma pessoa que deseja obedecer a Deus, porque obedecer não é fácil. Desde criança, a gente encontra filho teimoso, sobrinho teimoso. Não é fácil obedecer, mas é glorioso quando você se apresenta ao Senhor e diz: Senhor, me ajuda a ser um crente obediente à tua palavra. E agora, os obedientes ao Senhor vão ofertar, vão dizimar para a obra do Senhor, para manutenção e crescimento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada nos faltará aqueles que somos obedientes à sua palavra. Vamos orar. Pai, sob a tua palavra nós oramos. O Senhor tem promessas 1000 para o teu povo, para aqueles que deixaram o mundo e abraçaram a fé, para aqueles que não te escolheram, mas para aqueles que foram escolhidos por ti. Agora, pois, Senhor, abençoa todos que vamos contribuir com a tua obra. Recompensa a todos e a cada um individualmente, dando saúde, prosperidade, trabalho, ó Pai, disposição para trabalhar. Enfim, faz-nos, Senhor, abençoados nesta terra, para que possamos abençoar outros também, em nome de Jesus. Os adolescentes vão cantar 2 hinos, que maravilha. Se eu estou
Agora chegou a hora do pão do céu, né? Enquanto estou terminando ali os irmãos, vamos aproveitar e recitar o nosso salmo, talvez o mais querido na Bíblia, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. De vez em quando, os irmãos notem que eu troco uma palavrazinha, é que eu aproveito esse momento para tratar de outros negócios aqui. Eu fico resolvendo outros problemas, quando eu volto rápido, às vezes não dá tempo de pegar a palavra. Essa não é esquecimento, não, essa é a razão. Não gosto de ver a igreja vazia, não, mas hoje eu estou justificando. Foram 6 dias, não foi brincar, até o pastor Rafael tirou um dia para descansar, né? Foi ontem, não foi? Descansou. Foi ontem? Foi ontem, mas logo no dia de ontem, rapaz, 35 decisões aqui. Fogo pegou, era tanta gente se entregando e chorando, falando com Deus, mas hoje eu estou justificando. Foram 6 dias severos. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson. Glória a Deus, eu cumprimento os amados com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, que responsabilidade depois dessa palavra, 35 decisões. Agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui nesse altar para ministrar a palavra do Senhor. E quero, juntamente com os irmãos, que nós possamos meditar numa palavra. Deus tem colocado no meu coração ali, Monte Líbano, ministrar sobre as cartas do Apocalipse. E eu quero hoje pregar sobre a primeira carta, a carta de Éfeso, capítulo de número 2, versículo de 1 até o versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem que ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te calaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Você pode tomar o seu lugar, mas toma dando glória a Deus aí, igreja. O livro do Apocalipse, ele não é um emaranhado de visões e catástrofes, ele não é isso.
Como muitos dizem, na verdade, o livro do Apocalipse é um livro muito bem elaborado. Ele é um livro com início, meio e fim. Nele aparece o autor falando com o escritor. O autor é Cristo, o escritor é João. E quando ele começa a narrar, e ele pede para que João escreva da forma que ele está narrando, João para e olha para ver quem fala com ele. Se você for ver no capítulo de número 1, no versículo 12 em diante, diz que João se vira para ver quem fala com ele. E diz, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes semelhante a latão, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. João, quando ele olha para trás, ele vê um ser totalmente diferente daquele Jesus que ele conheceu quando estava em carne. Mas Jesus reconhece e diz, eu vejo um semelhante ao Filho do Homem. João consegue distinguir Jesus no seu corpo glorificado. No versículo 19, ele fala justamente da divisão desse livro. Alguns autores gostam de dizer que esse livro ele é dividido em 5 partes, mas eu gosto da parte do versículo 19, que diz, escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Na verdade, ele divide esse livro em 3 partes. As coisas que viste, o seu passado, aquilo que tu viu. As que são as cartas. E as coisas que hão de acontecer, capítulo 4 até o capítulo 22 do Apocalipse. Hoje em dia usa-se muito esse termo Apocalipse para falar de catástrofe, de coisas que vão acontecer, de destruição, mas na verdade a palavra Apocalipse, ela vem do grego no sentido original de Apocalipse, e ela significa na verdade revelação, ou coisa, ou ação de descobrir algo. Então na verdade essa palavra ela não tem o sentido de catástrofe, mas sim de revelação. Esse livro é um livro que você vê muitos números aparecendo, e um dos números que mais aparece é justamente o número 7. E o número 7, ele tem uma representatividade, ele não está aqui à toa. O número 4 é o número que simboliza a terra. O número 4, você vai ver quando fala-se do paraíso, os 4 rios, os 4 pontos cardeais. O Apocalipse capítulo 7, versículo 1, fala de 4 anjos em 4 cantos da terra. E 3 fala-se do céu, da trindade, do terceiro céu, fala-se de 3. Então a junção do céu com a terra, que é 7. O 7, na verdade, muitos dizem que é o número da perfeição, mas ele também é o número da plenitude. Então, quando eu falo das cartas do Apocalipse, são a plenitude das igrejas. Então, aquilo que foi escrito lá não é só para as cartas da Ásia, as igrejas da Ásia, mas para todas as igrejas. Para hoje, a ADIG também receber essa porção da palavra de Deus. Quem entende isso, dá um glória a Deus. O número 12 é o segundo número que mais aparece ali, e esse número fala de totalidade do povo de Deus. No Antigo Testamento, as 12 tribos falam da totalidade do povo de Deus no Antigo Testamento. O número 12 no Novo Testamento fala dos 12 apóstolos, que são a totalidade do povo de Deus na Nova Aliança. Quando você lê Apocalipse, você vê 12 vezes 12 dá 144. O número 1000, o pastor
Nobre, até falando aqui, oração, falou assim, Deus tem promessas 1000 na oração, ele disse isso, significa promessas infinitas, são um número que tu não pode contar. Assim também é o 1000 na Bíblia, é um número que não se pode contar, por isso que 144, 1000 significa o número da totalidade do povo de Deus, que não se pode contar, porque é do passado, do presente e do futuro ainda. Então não tem nada a ver com selado, na verdade é a totalidade do povo de Deus. Então é um livro que é muito bem elaborado, e há uma preocupação de Cristo quando ele está falando aqui, quando João ele olha para Cristo para ver o que Cristo está falando, e Cristo diz, escreve as coisas que vistes, mas escreve as coisas que são, ele está falando da igreja, e as coisas que hão de acontecer. Ou seja, em primeiro lugar, Jesus trata com a igreja, para depois ele tratar com o mundo. Primeiro ele revela você, para depois ele dizer o que vai acontecer. Primeiro ele coloca a igreja dentro da sua vontade, para depois ele colocar a igreja para vivenciar esse mundo. Então Jesus primeiro ele trata conosco, e quando ele começa essa carta à igreja de Éfeso, é interessante que Éfeso foi uma igreja que ela foi constituída por Paulo. Paulo, na verdade, foi o fundador dessa igreja. Essa igreja, ela foi a base, ela teve uma base muito forte, uma base doutrinária muito forte. Ela aprendeu com os melhores, na verdade, porque João também pastoreou Éfeso, Tíquico também pastoreou Éfeso. Então ele teve muita gente que o ajudou ali na Ásia para estar pastoreando e ajudando essa igreja. Então essa igreja, ela tem algo forte, que é a palavra, é a doutrina, é o conhecimento. Também teve muito milagre ali. Foi em Éfeso que os lenços de Paulo eram levados, foi em Éfeso que os livros de magia foram queimados. Muita coisa aconteceu. O povo, ele foi construído a sua doutrina em bases muito sólidas, e quando nós começamos a ler, nós entendemos por que essa igreja foi uma igreja que ela resistiu a algumas coisas. Ela resistiu os falsos apóstolos, ela resistiu à falsa doutrina, aqueles que mentiam, porque ela tinha um conhecimento muito forte da palavra. Era uma igreja que tinha uma base sólida na palavra, é uma igreja que ela foi constituída com uma doutrina muito poderosa. A igreja de Éfeso é uma igreja que ela tinha uma base muito poderosa, e por ela ter essa base, ela é uma igreja que ela não se deixa levar por vento de doutrina, é uma igreja que não se deixa levar por enganadores, é uma igreja que ela é muito bem estruturada. Ela contou com algumas pessoas como Apolo, como Priscila e Áquila, que estavam ali também e conseguiram dar a essa igreja algo muito sólido. E por isso, quando começa já Jesus a falar para João a escrever, ele fala, escreve ao anjo. E aqui o anjo, na verdade, ele não se refere a um anjo específico, não. Isso aqui é o anjo da igreja. Anjo significa mensageiro. Na verdade, ele está dizendo ao mensageiro, para que o mensageiro transmita isso à igreja. Então ele começa, olha, fala ao anjo da igreja. E quando João começa a escrever, algumas coisas me chamam a atenção, e eu quero dividir isso com você nessa noite. A primeira coisa que ele diz que na sua mão direita está 7 estrelas, na sua destra está 7 estrelas, e ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas representam os pastores da igreja, ou seja, se nós estamos falando de 7 como totalidade, 7 pastores significa a totalidade dos pastores estão na mão do Senhor. Então a igreja tem dono, e os pastores também têm dono, e o dono é Jesus. Ninguém aqui se manda, Jesus é que controla a nossa vida, Jesus é que controla a igreja. Os 7 castiçais aqui, ele representa algo muito mais específico, porque Jesus anda nos 7 castiçais, e os 7 castiçais, irmãos, os castiçais naquela época, quando ele foi construído em Êxodo, esse castiçal, candeeiro, seja lá como tu queira chamar, ele na verdade foi para iluminar dentro do lugar santo. Então esse local era só frequentado pelo sacerdote, e ele tinha o dever de colocar não só o azeite, mas também de acender a lâmpada. Isso Jesus está dizendo, quem faz isso na igreja sou eu.
Quem acende a igreja sou eu. Quem bota azeite na igreja sou eu, porque eu ando no meio dos 7 castiçais. Então sou eu que coloco o azeite e sou eu que dou a luz ali dentro também. Sou eu que acendo a igreja. Não é o homem que acende, quem acende é o próprio Cristo. E Jesus, ele fala que ele está ali no meio dos 7 castiçais de ouro, e esses pastores estão nas suas mãos. Olha que coisa interessante, porque a igreja, ela representa a luz deste mundo, e quem ilumina essa igreja é o próprio Cristo. Ele diz em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo, mas quem coloca o azeite é ele. Então a igreja, ela está acesa, e se ela permanece acesa, é porque tem um que anda no meio dos 7 castiçais e continua até os dias de hoje, iluminando e acendendo e colocando azeite nessa igreja. Você entende isso? A luz, como Zacarias, capítulo 4, versículo 2, ele diz, quando Zacarias tem uma visão, e ele vê a visão das oliveiras, e ele vê a visão do candelabro, e ele diz: o que é isso? E ele diz: isso é a luz, o azeite que vinha de uma vasilha, que iluminava, e era o cordeiro, e as 2 testemunhas é que tinha a função de fazer isso. Isso é o sumo sacerdote que acende, que ilumina a igreja, que ilumina o povo dele, é o sumo sacerdote até o dia de hoje. E em segundo lugar, irmãos, como a igreja era uma igreja que conhecia de fato a palavra de Deus, eu entendo que quando começa dizendo: eu sei as tuas obras, no versículo 2, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova aqueles que dizem ser discípulos, apóstolos, e não o são. E também aborrece, já mais embaixo, os nicolaítas. Então, irmãos, quando ele está dizendo que ele conhece as obras, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, porque achaste mentirosos, e também aborrece a obra dos nicolaítas, nós entendemos que essa igreja, ela simplesmente, ela sabe como servir ao Senhor. E eu quero começar a entrar em algumas áreas aqui, porque essa igreja, ela se mostra conhecedora da palavra, ela se mostra uma igreja muito bem alicerçada, e quando ela dá esse ponto de não ser levada por qualquer vento, e nós só aceitamos uma doutrina errada se nós não conhecemos a verdadeira, essa igreja se mostra uma igreja muito sólida na palavra, não há confusão doutrinária. Por isso eles conseguiram resistir àqueles que dizem ser apóstolos e não são. Só no nosso país tem mais de 10.000 apóstolos, só no Brasil. Mais de 10.000 apóstolos. Não estou aqui levando a consideração o título, mas a verdade é que lá em Éfeso surgiu alguns falsos apóstolos, pessoas que diziam que eram apóstolos e não são, somente porque eles conheciam a palavra, e eles sabiam de fato quem era e quem não era. Ele fala: eu também aborreço as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram os dominadores do povo, eram umas pessoas que se filtraram no meio da igreja para dominar o povo. Esses eram nicolaítas, e ele falou: vocês também aborrecem eles. Eles só aborreciam o nicolaíta, eles só aborreciam os falsos apóstolos, porque eles conheciam a palavra de Deus. E o problema de hoje da igreja é que a igreja tem substituído a palavra de Deus por movimento. Nós precisamos voltar para a palavra, para a Bíblia, para não sermos enganados e nem levados por nenhum vento. A igreja que é sólida, ela conhece aqueles que são seus, ela conhece aquele que serve a Cristo, ela conhece aquele que permanece na doutrina, ela conhece aquele que tem palavra genuína, porque ela conhece palavra. Quem não conhece palavra vai ser levado. E nós estamos chegando num tempo que a igreja precisa voltar para a palavra, porque, como foi dito já aqui antes, nós estamos no último tempo, no último momento da igreja, e a igreja que vai subir é a igreja que conhece a palavra de Deus.
é a igreja que tem uma solidez na palavra. Essa igreja vai chegar diante do Senhor, porque se você não conhece a palavra, você não vai saber quem está te levando para o caminho certo ou para o caminho errado. Por isso, a palavra ainda é essencial, e essa igreja ainda preza pela palavra, pela pregação da palavra, pelo culto da palavra, porque é a palavra que nos conduz até Cristo. Jesus disse: lembra-te de onde caíste, para essa igreja. E essa igreja não caiu na palavra. Essa igreja não tropeçou na palavra. Essa igreja tropeçou no amor. Essa igreja, por conhecer a palavra, isso tem um perigo também. Quando você conhece muito a palavra e você não pratica o amor, você se torna implacável. Você se torna fariseu. Você consegue enxergar o erro do outro, mas não enxerga o teu. Porque a gente começa a achar que nós estamos só na base da palavra, e nós temos que entender que nós temos que viver também o amor. Não é só a palavra. E Jesus fala com ele de uma certa maneira que o amor, o som deu uma baixada aqui. E a palavra diz, a Bíblia diz que o amor também é um motivo de queda. Ele diz: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí ele diz: lembra-te de onde caíste. O amor pode servir de queda para nós. A falta do amor pode servir de queda. É uma igreja estritamente doutrinária, mas uma igreja que se tornou insensível. Insensível ao Espírito, insensível a Jesus, insensível às pessoas. É uma igreja que se tornou farisaica. É uma igreja que vive somente na lei. E por isso Jesus está dizendo: lembra-te. Porque se tu não lembrar, e aí ele dá uma palavra que é muito forte: eu vou tirar de ti o teu castiçal. E o que é o castiçal? Castiçal é a luz da igreja. Se não tem amor, não tem luz. Se não tem amor, está apagada. Se não tem amor, não tem como brilhar para o mundo. Porque Jesus disse: eu vou tirar o castiçal, é a luz. E quem já viu um crente sem luz aqui? Quem já viu um crente que tu fala: fulano já foi crente? E ele está lá fora sem luz, apagado. Ele já foi uma benção. Perdeu a luz. Perdeu a luz. E um crente sem luz é coisa triste, irmão. Jesus disse: se tu não lembrar de onde tu caiu, se tu não lembrar de onde foi, eu vou tirar o teu castiçal. Eu vou tirar a tua luz. O perigo de uma igreja que vive só na doutrina, uma igreja só farisaica, é esquecer que ela é composta de seres humanos. E a gente precisa levantar aquele que está caído do nosso lado. A gente precisa dar a mão àquele que escorregou. A gente precisa colocar de pé também. Não é só empurrar para fora, não. É trazer para dentro da igreja e dizer: eu estou contigo, tu quer me ajuda? Não estou falando de rebelde. O rebelde é aquele que tu encontra totalmente errado na rua e tu olha para ele e fala assim: oi fulano, como é que está? Nunca mais te vi na igreja. Não, estou bem, estou com Jesus, Jesus está comigo, não preciso estar na igreja todo dia. Opa, esse aí eu não toco. Ele está muito revoltado. Mas quando tu encontra aquele que fala assim: poxa, irmão, ora por mim, é esse que tu vai dar a mão, porque ele caiu, ele escorregou, mas ele está arrependido, ele precisa de força, e é você que vai ser a luz na vida dele. Nós somos a luz para iluminar aqueles que caíram, e provando com isso o amor. A diferença é essa. Uma igreja que conhece, uma igreja que vive a palavra, mas perdeu o amor. Jesus era estritamente escriturístico, doutrinário. E Jesus, quando ele passa, ele disse: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Eu não vim terminar com a lei, mas eu vim cumprir a lei. Eu vim estabelecer, mas eu vim cumprir a lei. O que acontece com Cristo? Primeira vez que pega uma mulher no adultério, levam até ele e falam assim: vamos ver se ele cumpre a lei mesmo. Olha ela aí, ó. Jesus olha, porque Jesus é escriturístico. Jesus
é dentro da palavra, porque ele é a própria palavra, mas Jesus também é amor. Então ele olha para aquela mulher e ele diz assim: cadê teus acusadores? E ela disse: não ficou nenhum, nem eu te condeno, vai e não peques mais, porque Jesus é o Deus da segunda oportunidade. Se ele dá a segunda oportunidade, quem é eu e você para dizer que não tem jeito? Ele está aqui para levantar, ele está aqui para colocar de pé, porque o amor está com ele. Oh, aleluia, tu sente ele nessa noite, adore ele. O perigo de Éfeso, e isso está totalmente atualizado para os dias de hoje, é se nós perdermos o amor pelas almas, é se nós esquecermos que a humanidade atrás do crente, esquecermos que pessoas também ficam frágeis, numa época onde as pessoas estão entrando em depressão, onde a doença da alma está atingindo, nós temos que estar mais firme para ajudar a levantar os que estão caídos. E não é apontar o dedo e dizer: ela não aguentou, não é isso. É para nós sermos luz nesse mundo e levantarmos aqueles que caíram. Jesus disse: eu vou tirar o teu castiçal. E irmãos, eu quero que você entenda isso. Essa palavra, muitos dizem que a espada corta lá e corta cá. Essa palavra que sai da boca de Jesus, que é a espada. Espada não é instrumento de corte, mas é instrumento de penetração. Eu quero que penetre no teu coração hoje, para você entender que nós precisamos amar para fazer a diferença lá fora. Jesus cura o homem no tanque de Betesda, 38 anos. Jesus encontra ele no templo e ele vai falar com Jesus. Jesus olhou para ele e falou: tá bom, está curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus é o Deus das oportunidades, ele não é o Deus que pisa, ele não vai apagar o pavio que fumega, mas ele veio para resgatar a fé e botar o homem de pé. O paralítico que desceu daquele telhado, a Bíblia diz que quando aquele paralítico desce, todos olham para Jesus, saber o que ele ia fazer, e ele diz: perdoados estão os teus pecados, tem segunda oportunidade para você. E todos querendo só a cura. Ele falou: não, primeiro eu trato com a alma dele, depois eu trato com o físico. Agora levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa, porque eu já estou te dando a segunda oportunidade. Quem entende isso, adore a ele. Jesus tem história nova para nós a cada dia. A cada dia nós precisamos manter a luz acesa dentro de nós. A cada dia você precisa reacender o teu castiçal em Cristo e dizer: Senhor, não me deixe apagado não, mas acenda a chama em mim. Eu não sei como foi, eu acredito que esses dias foram dias tremendos aqui dos adolescentes, mas eu quero dar uma palavra para os jovens e adolescentes. Vocês serão a geração que Deus vai usar nessa última hora. Então levanta a tua mão e que a luz de Cristo esteja em você. O salmista no Salmo 18, versículo 28, ele diz: tu, Senhor, mantens aceso a minha lâmpada. O salmista entende que é Cristo que mantém. No Mateus capítulo 4, 16, diz: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. João disse: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não prevaleceram. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Levanta a mão e adore a ele. Ele é o Deus que não vai tirar o nosso castiçal. Ele é o Deus que vai manter a igreja acesa. Ele é o Deus que vai manter a igreja de pé, porque ele anda no meio dos 7 castiçais. Quando João vira-se, isso é muito interessante, e diz João capítulo 1, versículo 12, quando me virei para ver quem falava comigo, ele não vê Jesus. Eu vi os 7 castiçais de ouro. Ele vê as igrejas. Quando o ímpio procura Jesus,
ele não acha Jesus, ele acha você que é a igreja. Quando ele procura Jesus, quem falou comigo? Ele vai achar você. Ele vai achar eu. Se ele vê o brilho de Cristo na nossa vida, ele vai entrar e vai ficar. Se ele vê o brilho de Jesus na tua vida, ele vai ficar. Agora, se você for implacável, é bem provável de ele ir embora, mas o amor é que faz a diferença. Então Deus está levantando uma igreja que ama, uma igreja que vive na palavra, mas não seja uma igreja farisaica. Pregue a palavra, mas pregue com amor. Pregue a palavra, mas pregue com carinho, para que eles venham conhecer a luz da verdade. João 12:46 diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. O apóstolo Paulo diz que das trevas resplandeceu a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. Tessalonicenses 5:5 diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. A luz de Deus brilha dentro de nós. Interessante que cada carta, irmãos, alguma coisa acontece, alguma coisa é dita. Em cada carta, ele se apresenta como alguém no princípio. E quando ele diz que vai fazer alguma coisa, ele justamente diz que vai fazer aquilo que ele se apresentou. Ele diz que ele anda no castiçal, é ele que acende. Mas ele diz também que se não tiver arrependimento, é ele que tira o castiçal também. Porque é uma ação e reação. Cristo, ele é a luz, mas ele só pode dar a luz se houver arrependimento. Cristo é a luz, mas ele só vai iluminar a nossa vida se nós entrarmos no querer dele. Cristo é a luz, mas ele só vai te encher se você estiver pronto para ser cheio. Só vai colocar azeite se a nossa vida estiver pronta para receber azeite. Vaso rachado não tem como comportar azeite. Se o vaso está rachado, precisa voltar atrás. Ele diz: lembra-te de onde foi e vamos começar de novo. Lembra-te de onde rachou e vamos começar a consertar isso aí para começar a botar azeite de novo. Então, sempre quando tem uma ação de Cristo, tem que ter uma reação da nossa parte. Sempre quando Jesus diz que vai fazer algo, a gente precisa estar pronto para reagir àquilo que ele disse que vai fazer. Então ele disse: eu tenho para você luz e azeite, mas você precisa lembrar de onde você caiu. Você precisa lembrar de onde foi, para que eu volte a te levantar. E ele diz: o problema de vocês é que vocês se tornaram implacáveis. O problema de vocês é que vocês esqueceram que eu sou amor. O problema de vocês é que vocês esqueceram que vocês foram colocados nessa terra para ser luz deste mundo. E luz deste mundo tem que brilhar todos os dias. Luz desse mundo precisa estar aceso todo o tempo. Enquanto nós estamos aqui dentro desse lugar, a luz está acesa. Você não olha para a luz e diz que ela é bonita, mas se ela apagar, você nota que ela apagou. Assim somos nós, cristãos, na vida. Se alguém olhar para você e ver luz, vai se colar em você. Se alguém olhar para você e ver amor, vai chegar perto de você. Se alguém olhar para você e ver que você é um crente equilibrado, vai chegar perto de você. Mas se por um acaso olhar para você e ver uma igreja farisaica, uma igreja que só aponta o dedo e às vezes não consegue enxergar seus próprios erros, com certeza vai se afastar. O que atrai as pessoas a Cristo é o amor. E quando vê luz na gente, quando vê luz brilhando, a pessoa vem, mas ela tem que encontrar o quê? O amor de Cristo em nós. Se nós perdermos esse amor, a gente perde a luz. Se nós perdermos essa coisa de amar ao outro, a gente perde a luz. E perdendo a luz, a gente vai tirar as pessoas de perto de nós. Por isso ele disse: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta a primeiras obras, para que o teu castiçal não seja tirado. Cristo diz que nós precisamos manter aceso, o castiçal aceso, mas se nós estivermos nele,
esse castiçal vai permanecer aceso. Se o amor estiver em nós, o castiçal vai continuar aceso. Se nós perdermos o amor e nos tornarmos implacáveis, o amor de Deus vai sair, porque o castiçal vai sair de nós. Então, nessa noite, tu entenda isso, que nós fomos colocados nesse mundo como luz do mundo. Nós fomos colocados nesse mundo para iluminar as pessoas que precisam ser iluminadas. A igreja foi colocada nesse mundo para brilhar. Nós não podemos, irmãos, sermos iguais aos que estão nesse mundo. Nós temos que ser diferentes. E a diferença nossa é o amor. O amor também, ele não vai aplacar, tu não vai ter comunicação com o pecado. Amor é quando tu olha para uma pessoa e tu diz, ele precisa de Cristo na vida. E eu vou ser a pessoa que vou levar Cristo para a vida dele. Então, nessa noite, entenda que Jesus está falando. Jesus é o Deus das oportunidades, e Ele está te dizendo, seja a oportunidade na vida do teu colega, seja a oportunidade na vida da tua família, mas pregue com amor, leve para ele a palavra com amor. Não pense que tu vai chegar lá e dizer assim, ó, se não aceitar Jesus, vai todo mundo para o inferno. Não é isso. Diga assim, Jesus morreu na cruz do Calvário para que você se levante, para que você tenha vida e que você não vá para o inferno. É isso que você tem que falar. E primeiro é o amor. E primeiro é o amor, para depois ele saber que depois do amor vem o juízo. Mas quando você for pregar, pregue o amor de Deus. Pregue aquilo que Jesus nos ensinou, que Ele se deu para morrer por nós. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira não se pode comparar. É um grande amor, que deu seu Filho um grande presente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, uma grande salvação. São todas coisas grandes. Primeiro, o amor grande. Segundo, um grande presente. E terceiro, uma grande salvação. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, não para acusar, mas para salvar essa humanidade e resgatar da mão do diabo e fazer a diferença. Foi para isso que Ele morreu, para tirar da mão das trevas e trazer para a sua luz maravilhosa. Apocalipse capítulo 21, versículo 23, ele diz que a cidade não precisará de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória do Cordeiro é a lâmpada que vai iluminar. Você pode adorar Ele nessa noite, não vai precisar de lâmpada, não vai precisar de light, é a luz do Cordeiro que ilumina, porque o amor está nela. Glória a Deus, você pode adorar a Deus, irmãos. E já entrando na conclusão, Jesus disse, tenho porém contra ti que abandonaste a tua primeira caridade ou o teu primeiro amor. Precisamos, irmãos, ser perseverantes. O amor não pode esfriar. O problema é que muitos começam bem. Muitos começam na palavra, muitos começam na bênção e vão se perdendo, vão se esfriando e vão deixando de lado o ensinamento. E aí começa uma coisa que eu tenho ficado triste quando eu ligo o Facebook, debate teológico, quem está certo, quem está errado. Jesus não morreu para isso. Jesus não morreu para você ser um teólogo, para debater a palavra de Deus. Jesus morreu para que você viesse, através da sua vida, ganhar outros para o reino de Deus. Jesus morreu para que a gente viesse a pregar o amor. Nós estamos chegando um tempo, irmãos, que tudo o que está acontecendo nesse mundo, tu vê, é o desamor. Tudo é culpa do desamor. As pessoas estão se perdendo porque o amor acabou. Jesus disse em Mateus capítulo 24, e por se esfriar, por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriará. O amor tem sido motivo, a falta do amor, de muita gente não estar sentado do teu lado. Tem muita gente que saiu da igreja, não porque a igreja era ruim, mas porque não foi abraçada na hora certa, porque não teve uma palavra amiga do lado dela. Uma vez entrou um rapaz na igreja, eu estava sentado na igreja, e ele sentou do meu lado muito timidamente, eu não conhecia, e eu falei com ele, seja bem-vindo. Eu não era pastor nem obreiro, eu era membro. Falei, seja muito bem-vindo, e dei um abraço nele. Ele começou a chorar.
Isso lá em Cavalcante. E eu fiquei preocupado, porque eu não entendi porque ele estava chorando. E eu falei, o que foi? Ele falou, vim para cá com a minha alma destruída. Eu passei ali na porta, ninguém falou comigo, é como se eu não existisse. Ele falou, já tinha saído da minha casa, como se a minha família me deixando de lado. Vim pela rua, entrei aqui, passei ali na porta, como se eu não existisse. E quando eu sentei aqui, tu me deu esse abraço. E parece que o próprio Deus estava me abraçando. Às vezes senta alguém do nosso lado, irmãos, e não precisa de grandes movimentos. Às vezes um simples gesto de amor pode segurar uma pessoa dentro da igreja. A gente precisa se importar mais com o outro. A gente precisa entender que se a luz não brilhar, nós deixamos de ser igreja. Se Jesus tirar o castiçal, apagou-se, não adianta mais nada. Mas enquanto tiver amor, a igreja vai permanecer acesa. Enquanto Jesus estiver colocando azeite no castiçal, enquanto Jesus estiver passeando no meio da igreja, a igreja vai ter luz própria. A igreja tem a luz de Cristo nela. A igreja vai conseguir iluminar pessoas. É através da luz que há em ti. Não é a luz que há no pastor, é a luz que há em ti. Através da tua vida as pessoas virão e olharão para Cristo e vão dizer, eu cheguei a Cristo, mas foi por causa dele, foi por causa dela, porque a luz que brilhou em você é a luz que fez ele chegar até Jesus. João disse, quando eu olhei para trás, para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais, eu vi 7 igrejas, mas eu vi um, semelhante ao Filho do Homem, passeando no meio dela. Quando olharem para a igreja, vão ver você. E através de você vão ver Cristo na tua vida. Essa é a diferença de quem ama. Essa é a diferença de quem está em Cristo. Então nessa noite entenda isso. Você foi feito para brilhar como igreja. Você é a luz que esse mundo precisa. Você é aquele que Jesus acende todos os dias para fazer a diferença nesse mundo apagado, nesse mundo ruim, nesse mundo cruel. Você é a luz de Cristo para fazer toda a diferença. Então, crente, quando tu sai de casa, saiba que tu está iluminando a tua rua, iluminando o teu ônibus, iluminando o teu colégio. Tu és a luz de Cristo. Fica de pé, igreja. Você é a luz de Cristo. E nós estamos chegando a um tempo que nós vamos precisar de pessoas sendo acesas, porque o mundo está ficando cada vez mais em trevas. E Deus precisa usar essa geração nova. Deus precisa usar você. Deus precisa trabalhar através da tua vida. Deus precisa de você nesses últimos tempos. Eu acredito que você que entrou aqui nessa noite, você é crente, eu quero fazer a primeira oração para você. Talvez você entrou aqui dentro e você já não sinta mais o brilho do Senhor na tua vida. Talvez você ainda não sinta mais como você brilhava. Mas hoje Deus está aqui para nos reacender. Então eu quero que você dê a mão à pessoa que está do teu lado, antes de fazer o apelo. Eu quero que você dê a mão ao seu irmão. Jesus é aquele que acende as lâmpadas. Jesus é aquele que bota o azeite. Jesus é aquele que acende. Então nesse momento eu quero que você feche teus olhos. Nós vamos estar orando aqui. E nesse momento de oração eu quero que você apresente a tua vida ao Senhor. E tu diga: Senhor, acende a minha vida. Acende o meu candelabro mais uma vez. Senhor, reacenda-me, não deixe apagar. Se eu estava sendo fariseu, a partir de hoje eu não sou mais. Eu lembro, meu Pai querido, que lá no início alguém foi usado em amor para mim. Lá no início alguém foi usado para me levantar.
Lá no início alguém foi luz para a minha vida, porque o amor de alguém atingiu a minha vida, e a partir daí eu conheci o Senhor. E hoje eu também quero ser, Pai amado, luz para aqueles que estão em trevas. Eu quero ser luz para a minha família, eu quero ser luz para os meus amigos, eu quero ser luz, Senhor, para a minha vizinhança. Deus, reacenda em mim, Senhor, reacenda a tua luz. Não tire da minha vida o teu candelabro, Senhor, mas reacenda a luz, ó Pai. Que anda rabacaia sobre Necamanu que andorou que na blasi. A luz do justo, ela brilha dia após dia, dia após dia. Ela não apaga, ela vai brilhando dia após dia. Oh, e a nossa luz, Senhor, ela precisa brilhar dia após dia, dia após dia, até chegar o dia de ser um dia perfeito. Oh Senhor, que nesta noite, Senhor, mantenha acesa a luz da nossa vida, mantenha aceso nesta noite a luz de cada crente aqui dentro. Mantenha acesa, Pai querido, a nossa luz, oh Deus, para que quando o mundo procurar Jesus, Ele nos ache, Ele acha a igreja, Ele acha a igreja brilhando. Oh Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Fazer um convite nessa noite para você que entrou nesse lugar e ainda não entregou a sua vida a Cristo. Eu te convido a vir à frente. Eu convido você a vir a entregar a sua vida a Jesus. Que o amor de Deus nesta noite brilhe no teu coração. Você que está aí dentro e tem alguém do teu lado que precisa de Jesus, convida essa pessoa. Convida essa pessoa hoje que está do teu lado e diga para ele: vamos na frente, entrega a tua vida a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor. Jesus está aqui para te abraçar. Jesus está aqui para começar de novo na tua vida. Você que entrou aqui dentro hoje, que está afastado do caminho do Senhor, eu quero te convidar a voltar para os braços do Pai. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eu estava ministrando no domingo e veio essa palavra ao meu coração. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam na Babilônia. Eles chegaram lá, rapazes novos, adolescentes, ficaram lá durante um bom tempo. A gente tem uma impressão que parece que às vezes Deus nos esquece. Eu acho que se eu for pedir para levantar a mão aqui, a maioria já sentiu essa sensação de que parece que Deus nos deixou. E muito mais a pessoa que se afastou. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficaram na Babilônia muitos anos. Quando chega no episódio da fornalha, eles já estavam lá há mais de 10 anos. Mais de 10 anos já morando na Babilônia. E o rei fez uma estátua e falou para eles se curvarem.
Só que eles tinham conhecido Deus, tinham servido a Deus, sabia quem era Deus. E durante aquele período de 11 anos, de 10 anos, de 11 anos que eles ficaram na Babilônia, talvez Deus não tenha falado nada com eles, porque usou mais Daniel. E talvez eles pudessem até achar que Deus o havia esquecido. Mas há uma convicção no coração daqueles jovens, que já não são mais adolescentes, já são jovens. E quando o rei fala para eles que iria aquecer a fornalha 7 vezes mais, e queria pegá-los e lançá-los lá dentro, se eles não adorassem, eles deram uma resposta para aquele rei e disseram: o Senhor pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não nos encurvaremos ao teu Deus. Mas escuta isso, quando acontece isso, e eles são lançados dentro da fornalha, já não são mais 3, mas 4. 11 anos longe de Jerusalém, mas Jesus nunca perdeu eles de vista. 11 anos longe de Jerusalém, 11 anos longe de Jerusalém, mas eles ainda estavam sendo vistos por Deus. E Jesus desceu dentro da fornalha junto com eles. Às vezes a gente pensa que Jesus nos esqueceu, mas Ele nunca perdeu a gente de vista. A gente pensa que Jesus nos deixou de lado, mas Ele nunca perdeu um passo nosso. E até livramento Ele já nos deu por causa disso. Jesus não perde você de vista. Então, se você entrou nesse lugar aqui, saiba que Jesus está te vendo e Ele te viu hoje aí. E Ele nunca perdeu da sua vida o controle. Sempre esteve na mão dEle o controle da tua vida. Então faça isso, entregue a sua vida ao Senhor. Volte para os caminhos do Senhor, porque hoje Ele está de braços abertos para você. Nós podemos louvar mais um pouco? Enquanto elas louvam aqui, aproveita a oportunidade e entregue a sua vida ao Senhor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar aqui por esse jovem que está aqui. Como é o nome dele? Aldir veio aqui, está entregando sua vida a primeira vez, não, Aldir? Primeira vez. Não podia ter desviado, é tão pequenininho. Primeira vez. Primeira vez. Estenda as mãos para cá, vamos orar pelo Aldir e pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui esse adolescente, Pai, que entrega o seu coração a Ti. Pedimos, ó Pai querido, que Tu venha, Senhor, perdoar todos os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Pedimos, ó Pai querido, que Tu venha, Senhor, sustentar a vida do Aldir a partir de hoje, guardá-lo. Nós quebramos e cancelamos toda a palavra de maldição contra a vida dele e toda a maldição hereditária, que ele seja livre, Senhor, de todo o mal que veio contra a vida dele. A partir de hoje, o Aldir tem uma nova vida com o Senhor. Sustenta a sua caminhada, sustenta os seus passos, dá vitória a ele, a sua família, guarda de todo o mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: vira de frente para lá, Aldir, vamos fazer uma festa. Vamos dizer: seja bem-vindo à família de Jesus. Seja. Glória a Deus. Agora. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aleluia, graças a Deus. Quantos adoram ao Senhor pela palavra ministrada esta noite? Digam aleluia. Deus continue abençoando, usando o pastor Gerson. Já sabe a cor dos olhos da pessoa que está do seu lado? Se não sabe, dê uma olhada dentro dos olhos dessa pessoa. Diga para ela uma palavra bonita: aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos terminar com a bênção apostólica e abençoando o Rio de Janeiro e o Brasil. Esse é nosso trabalho que tem um resultado muito grande. Terminemos com a bênção apostólica. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.